Sabe o que é ressuscitar? Se você não sabe o que é ressuscitar, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dizer para você. E lá no final eu tenho uma dica muito importante. Fica comigo até o final, é um vídeo curto, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tomás Benites do canal Meditar. E nós estamos meditando no credo apostólico, que é a confissão de fé dos cristãos quando entregam a sua vida para o Senhor. O credo apostólico eu estou sempre repetindo porque é importante, que talvez você esteja vendo pela primeira vez o nosso vídeo. Então, o credo apostólico ele é composto por 12 frases e ele pode ser separado e dividido em 3 partes, que é a criação, salvação e santificação. Nós já estamos na parte da santificação e hoje nós vamos meditar na frase número 11. Portanto, nós já estamos no final. O credo é composto por 12 frases e nós estamos hoje na frase número 11. E é uma frase muito importante porque fala sobre a ressurreição. Diz assim: creio na ressurreição do corpo. Algumas outras versões diz: creio na ressurreição da carne. Uma coisa ou outra, as duas estão certas. Creio na ressurreição do corpo. E nós estamos meditando nas frases do credo e fazendo a nossa comparação com as referências bíblicas. Em toda a Bíblia, ninguém escreveu tanto sobre ressurreição como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o autor do texto mais longo, mais explícito, mais encorajador e mais entusiasta sobre a ressurreição de Cristo e dos mortos. Esse texto é sensacional, sugiro que vocês leiam. Nada supera o que ele escreveu sobre a ressurreição. Nada supera o que Paulo escreve sobre a ressurreição. A ressurreição do quê? A ressurreição do corpo. Um novo nascimento, o ressurgir do corpo, assim como Jesus ressuscitou. Nós também um dia ressuscitaremos, os mortos ressuscitarão. Porém, antes de dizer uma única palavra sobre a ressurreição do corpo, Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo. Por quê? Se Cristo não ressuscitou, em vão é o cristianismo. Não há cristianismo. A ressurreição do corpo depende da ressurreição de Cristo. Vamos ver aqui algumas referências bíblicas que falam sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 13, diz assim: se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Verso 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Não existe cristianismo. Vamos pregar sobre Cristo, o que se ele não ressuscitou? Cristo ressuscitou. Por isso nós podemos então pregar as boas novas. O verso 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. É bem parecido com aquele anterior. No capítulo 15, do verso 18 ao verso 23, fica bem claro sobre isso. Eu vou então ler para vocês. Verso 18: e ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Os que dormem em Cristo estão aguardando, entre aspas, estão aguardando a volta de Cristo para que eles ressuscitem, tá bom? E aí subam aos céus com o corpo glorificado. Verso 19: e se a nossa esperança está em Cristo, se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se
a nossa esperança está só nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança é eterna, a nossa esperança é no céu. E por isso que nós cremos, não por isso, mas nós cremos que Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, nós podemos ter a esperança de um dia estar com Ele no céu. Verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Se a morte veio por Adão, a ressurreição dos mortos veio por Cristo. Os dois homens, Cristo encarnado num corpo de homem, e Cristo encarnado é 100% homem e 100% Deus. Verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Os que são de Cristo na vida de Jesus e na vida aqui na terra. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor enquanto estamos aqui na vida, nós vamos um dia, então, estar com Ele nos céus. Nós seremos salvos. O verso 15, lá no final, já do capítulo 15, o verso 15 não, capítulo 15, no final do capítulo 15, verso 55, diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O que é um aguilhão? Vara com ponta de ferro afiada. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Cristo venceu a morte e por isso um dia nós estaremos com Ele. A dica que eu queria dar para vocês, eu acho muito importante: leiam, mas não só leiam, estudem, meditem no capítulo 15 todo de 1 Coríntios, capítulo 15. Leia o capítulo 15 todo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? aos corintianos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então vê lá, dá uma lidinha, uma meditada, preste bem atenção, porque ali você vai entender perfeitamente tudo sobre a ressurreição. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal. Se você se inscreve no canal é uma vez só, depois você aciona o sininho, também é uma vez só, e de vez em quando você faz um comentário, de vez em quando você dá um like sempre, é tão simples fazer isso, tá bom? Como nós já estamos no finalzinho desse tema, se você tem algum tema a propor, escreve lá, faz um comentário, quem sabe se dá certo, né? E a gente pode então desenvolver algum vídeo sobre a sua solicitação. Fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. O Senhor é contigo.